Em última análise, esta é a história de como o lobby israelense minou a América, destruiu o Oriente Médio e desencadeou uma série de crimes internacionais contra a humanidade. O seguinte artigo de Jeffrey Sachs foi publicado no Common Dreams. Sachs é o presidente da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU e atuou como conselheiro especial dos secretários-gerais da ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon e Antônio Guterres. É oficial agora. O aliado mais próximo da América, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que recebeu mais de 50 aplausos de pé no Congresso há poucos meses, está sendo indiciado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade e crimes de guerra. A América deve tomar nota. O governo dos Estados Unidos é cúmplice dos crimes de guerra de Netanyahu e tem sido um parceiro pleno na violenta investida de Netanyahu pelo Oriente Médio. Por 30 anos, o lobby de Israel induziu os Estados a travar guerras em nome de Israel, projetadas para impedir o surgimento de um Estado palestino. Netanyahu, que chegou ao poder pela primeira vez em 1996 e foi primeiro-ministro por 17 anos desde então, tem sido o principal incentivador das guerras apoiadas pelos Estados no Oriente Médio. O resultado tem sido um desastre para os Estados Unidos e uma catástrofe sangrenta não apenas para o povo palestino, mas é todo o Oriente Médio. Essas não foram guerras para defender Israel, mas sim guerras para derrubar governos que se opõem à opressão de Israel sobre o povo palestino. Israel se opõe ferozmente à solução de 2 estados proposta pelo direito internacional, pela Iniciativa de Paz Árabe, pelo G20, pelos BRICS, pela Organização de Cooperação Islâmica e pela Assembleia Geral da ONU. A intransigência de Israel e sua brutal repressão ao povo palestino deram origem a vários movimentos de resistência militante desde o início da ocupação. Esses movimentos são apoiados por vários países da região. A solução óbvia para a crise Israel-Palestina é implementar a solução de 2 estados e desmilitarizar os grupos militantes como parte do processo de implementação. A abordagem de Israel, especialmente sob Netanyahu, é derrubar governos estrangeiros que se opõem à dominação de Israel e recriar o mapa de um novo Oriente Médio sem um Estado palestino. Em vez de fazer a paz, Netanyahu faz guerra sem fim. O que é chocante é que Washington entregou o exército dos Estados Unidos e o orçamento federal a Netanyahu para suas guerras desastrosas. A história da completa tomada de Washington pelo lobby israelense pode ser encontrada no notável novo livro de Ilan Pappé, Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic, 2024. Netanyahu repetidamente disse ao povo americano que eles seriam os beneficiários de suas políticas. Na verdade, Netanyahu tem sido um desastre absoluto para o povo americano, drenando trilhões de dólares do tesouro dos Estados Unidos, desperdiçando a posição da América no mundo, tornando os Estados Unidos cúmplices de suas políticas genocidas e aproximando o mundo da Terceira Guerra Mundial. Se Trump quer tornar a América grande novamente, a primeira coisa que ele deve fazer é tornar a América soberana novamente, acabando com a subserviência de Washington ao lobby israelense. O lobby de Israel não apenas controla os votos no Congresso, mas também coloca apoiadores linha dura de Israel em cargos-chave de segurança nacional. Estes incluíram Madeleine Albright, secretária de Estado de Clinton, Louis Libby, chefe de gabinete do vice-presidente Cheney, Victoria Nuland, assessora adjunta de Segurança Nacional de Cheney, embaixadora na OTAN de Bush Jr., secretária assistente de Estado de Obama, subsecretária de Estado de Biden, Paul Wolfowitz, subsecretário de Defesa de Bush, vice-secretário de Defesa de Bush Jr., Douglas Feith, subsecretário de Defesa de Bush Jr., Abram Shulsky, diretor do Escritório de Planos Especiais, Departamento de Defesa de Bush Jr., Elliot Abrams, assessor adjunto de Segurança Nacional de Bush Jr., Richard Pearl, presidente do Conselho de Política de Defesa Nacional de Bush Jr., Amos Hochstein, conselheiro sênior do secretário de Estado de Biden, e Antony Blinken, Estado de Biden. Em 1995, Netanyahu descreveu seu plano de ação em seu livro Combatendo o Terrorismo. Para controlar os terroristas, caracterização de Netanyahu dos grupos militantes que lutam contra o domínio ilegal de Israel sobre os palestinos, não basta combater os terroristas. Em vez disso, é necessário combater os regimes terroristas que apoiam tais grupos.
E os Estados devem ser os líderes. A cessação do terrorismo deve, portanto, ser uma exigência clara, apoiada por sanções e sem recompensas associadas. Como em todos os esforços internacionais, a aplicação vigorosa de sanções a estados terroristas deve ser liderada pelos Estados Unidos, cujos líderes devem escolher a sequência correta, o momento e as circunstâncias para essas ações. Netanyahu disse for Herr Brasmuturis 2001, Herr Perskimo prefácio de 2001 de combatom do terrorismo. A primeira e mais crucial coisa a entender é esta: não há terrorismo internacional sem o apoio de estados soberanos. O terrorismo internacional simplesmente não pode ser sustentado por muito tempo sem os regimes que o ajudam e incentivam. Remova todo esse apoio estatal e toda a estrutura do terrorismo internacional desmoronará em pó. A rede de terrorismo internacional é, portanto, baseada em regimes: Irã, Iraque, Síria e Afeganistão sob o Talibã, Rouge Palestina do Yasser Arafat e vários outros regimes árabes, como Reynut. Tudo isso foi música para os ouvidos dos neocons em Washington, que da mesma forma aderiram às operações de mudança de regime lideradas pelos Estados, através de guerras, subversão encoberta, revoluções coloridas lideradas pelos Estados, golpes violentos, etc., como a principal maneira de lidar com adversários percebidos dos Estados. Após o 11 de setembro, os neocons do governo Bush Jr., liderados por Cheney e Rumsfeld, e os insiders do lobby de Israel no governo Bush Jr., liderados por Wolfowitz e Faith, se uniram para remodelar o Oriente Médio através de uma série de guerras lideradas pelos Estados Unidos contra os alvos de Netanyahu no Oriente Médio, Líbano, Irã, Iraque, Síria e no leste da África Islâmica, Líbia, Somália e Sudão. O melvir de lobby de Israel em fomentar essas guerras de escolha é descrito em detalhes no novo livro da Pape. O plano de guerra do lobby neocon Israel foi mostrado ao General Wesley Clark durante uma visita ao Pentágono logo após o 11 de setembro. Um oficial tirou um papel de sua mesa e disse a Clark: "Acabei de receber este memorando do escritório do secretário de Defesa. Diz que vamos atacar e destruir os governos de 7 países em 5 anos. Vamos começar com o Iraque e depois vamos nos mover para a Síria, Líbano, Líbia, Somália, Sudão e Irã." Em 2002, Netanyahu apresentou a guerra com o Iraque ao povo americano e ao Congresso, prometendo-lhes que, se vocês derrubarem Saddam, o regime de Saddam, eu garanto que isso terá enormes reverberações positivas na região. Pessoas sentadas bem ao lado no Irã, jovens e muitos outros, dirão que o tempo de tais regimes, de tais déspotas, acabou. Um novo relato impressionante de um insider sobre o papel de Netanyahu em liderar a guerra do Iraque também vem do sargento Moore, comandante da Marinha aposentado Dennis Fritz, em seu livro Deadly Betrayal, 2024. Quando Fritz foi chamado para se deslocar para o Iraque no início de 2002, ele perguntou aos altos oficiais militares por que os Estados Unidos estavam se deslocando para o Iraque, mas não obteve uma resposta clara. Em vez de liderar soldados em uma batalha em que ele não podia explicar ou justificar, ele deixou servir. Em 2005, Fritz foi convidado de volta ao Pentágono, agora como civil, para ajudar o subsecretário Douglas Feith na desclassificação de documentos sobre a guerra, para que Feith pudesse usá-los para escrever um livro sobre a guerra. Fritz descobriu no processo que a guerra do Iraque havia sido incentivada por Netanyahu em estreita coordenação com Wolfowitz e Feith. Ele aprendeu que o suposto objetivo de guerra dos Estados Unidos, de combater as armas de destruição em massa de Saddam, era um artifício cínico de relações públicas liderado por um insider do lobby de Israel, Abram Shulsky, para angariar apoio público dos Estados Unidos para a guerra. O Iraque deveria ser o primeiro de 7 guerras em 5 anos, mas como Fritz explica, as guerras subsequentes foram adiadas pela insurgência iraquiana anti-Estados Unidos. No entanto, os Estados Unidos eventualmente entraram em guerra ou apoiaram guerras contra Iraque, Síria, Líbia, Somália, Sudão e Líbano. Em outras palavras, os Estados realizaram os planos de Netanyahu, exceto no caso do Irã. Até hoje, de fato, até este momento, Netanyahu trabalha para incitar uma guerra dos Azawai contra o Irã, uma que poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial, seja pelo Irã alcançar a capacidade de armas nucleares, ou pelo aliado do Irã, a Rússia, se juntar a tal guerra ao lado do Irã.
O trabalho em equipe do lobby com Israel marcou uma das maiores calamidades globais do século XXI. Todos os países atacados pelos Estados Unidos ou seus proxies, Iraque, Líbano, Líbia, Somália, Sudão e Síria, agora estão em ruínas. Enquanto isso, o genocídio de Netanyahu em Gaza continua a todo vapor. E mais uma vez os Estados Unidos se opuseram à vontade unânime do mundo, exceto Israel. Estava a ouvir esse fenômeno foi o Círculo de Segurança da ONU, que foi apoiador dos outros 14 membros do Conselho de Segurança da ONU. A verdadeira questão enfrentada pela administração Trump não é defender Israel de seus vizinhos, que pedem repetidamente, quase diariamente, por paz baseada na solução de 2 estados. A verdadeira questão é defender os estados do lobby israelense.